Deus tem uma mensagem urgente para você. Parte 1. O silêncio da madrugada e a ilusão do castigo. Preste muita atenção. Se você fechar este vídeo agora, talvez esteja virando as costas para a resposta exata que você implorou a Deus na última vez em que foi à Santa Missa. Sim, aquela missa em que você abaixou a cabeça durante a consagração, com os olhos pesados, pedindo apenas um pouco de alívio. Existe uma razão vital para você ter clicado aqui hoje. E ignorar essa mensagem é recusar a graça que o céu está derramando exatamente sobre a sua ferida mais aberta. Porque as provações mais severas sempre encontram o caminho para a vida de uma pessoa de coração tão bom como você? Essa é a pergunta que tem atormentado a sua alma através de incontáveis noites de insônia. Quantas madrugadas você já passou em claro, olhando para o teto escuro do quarto, sentindo o peso do mundo esmagar o seu peito, enquanto se perguntava se uma profunda injustiça havia te aprisionado? Eu sei como é. É aquela sensação de sentar sozinho na cozinha antes de o sol nascer, com um café amargo esfriando na xícara, enquanto você escorrega as contas do terço entre os dedos trêmulos. Cada Ave Maria parece carregada com o choro contido de quem se desdobra pela família, de quem dá o seu melhor no trabalho, apenas para receber em troca a ingratidão, a fofoca e o abandono. Você olha para a imagem de Nossa Senhora e pergunta, em total exaustão: mãe, o que eu fiz de errado? Será que isso é um castigo? Pare de procurar respostas nas explicações lógicas e comuns deste mundo, porque o que você tem passado não se enquadra na categoria de azar, e muito menos de coincidência. Não feche o vídeo, pois o que vou te revelar agora é o segredo que vai virar a sua compreensão de mundo de cabeça para baixo. Existe um motivo oculto por trás de todo esse silêncio de Deus. Uma verdade chocalhadora que o inimigo rezou para que você nunca descobrisse. Você quer saber o que realmente são essas dores? Cada cicatriz na sua mente, cada traição amarga que você engoliu a seco, e cada vez que você foi empurrado até a beira do precipício, não foram acidentes ou punições. Elas foram, na verdade, as marteladas precisas usadas pelo próprio Deus para esculpir uma obra-prima espiritual. O Criador não estava te castigando, Ele estava te forjando. Ele usou a solidão para tirar de você as distrações, preparando um terreno sagrado na sua alma. Neste exato momento, ouça bem, escolhido Deus está te recompensando com um poder que o mundo nunca viu. Você é genuinamente o escolhido. E cada ferida, cada humilhação que você suportou, não é a marca de um trauma irreparável, mas sim um selo de poder que está apenas esperando para despertar. Esse poder está pronto para te guiar para um capítulo completamente diferente da sua vida, onde todas as antigas correntes e amarras do passado devem se dissolver perante a autoridade da luz eterna. As enormes pressões que o mundo colocou sobre os seus ombros não eram para te esmagar, mas são, na verdade, a prova irrefutável de um poder oculto, esperando para se libertar da sua casca de resistência. Não desperdice mais nenhum segundo duvidando de si mesmo, porque a sua presença aqui, ouvindo esta mensagem, é a prova de ferro de que o processo de forja na fornalha de Deus está concluído e o tempo da sua recompensa começou oficialmente. Você não vai mais caminhar sem rumo, mas não ouse respirar aliviado ainda, porque há um detalhe crucial sobre como essa força invisível funciona na sua vida prática. Existe uma razão específica pela qual as pessoas ao seu redor simplesmente não conseguem te entender. E é sobre isso que falaremos agora. Parte 2. A fornalha de Deus e a armadura de Nossa Senhora. Aquele vazio no peito. Aquela sensação de que você fala um idioma que ninguém na sua família ou no seu trabalho consegue entender. Sabe de onde isso vem? Este mundo não consegue compreender o que você carrega por dentro, simplesmente porque eles não têm a sua coragem. Essa mesma diferença que te faz sentir isolado é exatamente o motivo pelo qual você possui um poder único,
que nenhuma força maligna pode replicar ou impedir. Mas preste muita atenção, porque o poder que você está prestes a receber não pode ser medido pelo que os olhos nus conseguem ver. E definitivamente, não é construído sobre uma base de sorte. Ele foi forjado com sangue, suor e lágrimas. Ele foi moldado cada vez que você foi rejeitado. Cada vez que você teve que se reerguer das ruínas de planos despedaçados. E cada vez que você se agarrou à fé, mesmo quando a razão gritava que tudo estava acabado. Pense nas calúnias que você engoliu no ambiente de trabalho. Lembre-se daquela vez em que você ajudou alguém com todo o amor do seu coração, apenas para ser apunhalado pelas costas logo depois. O mundo viu você cair, mas o céu viu você se ajoelhar e rezar por aqueles que te machucaram. Lembre-se de como Davi, de um menino pastor desprezado, foi ungido para se tornar um grande rei. Ele não se tornou rei porque as coisas foram fáceis para ele. Ele se tornou rei através de anos sendo caçado e perseguido no deserto, onde aprendeu a depender inteiramente do poder de Deus. Você é exatamente igual a ele. Os desertos cruéis que você está atravessando, as cavernas escuras onde você se esconde para chorar longe dos olhos dos outros, todos esses são lugares onde Deus está te treinando para se tornar um verdadeiro guerreiro. Nunca, em hipótese alguma, desvalorize ou barateie as cicatrizes que você carrega. Elas não são marcas de fracasso. Elas são as suas medalhas de espírito. A dor de ver a sua bondade ser usada pelos outros doeu. Sim, mas ela te deu algo que o dinheiro não compra: a empatia de Cristo. O seu silêncio diante das falsas acusações não foi covardia. Foi o eco do silêncio de Jesus perante o tribunal de Pilatos. Você suportou o insuportável porque você foi escolhido. Você está sendo separado da multidão para ser preparado para uma missão que, se você soubesse de antemão qual é, talvez te fizesse tremer da cabeça aos pés. Mas Deus não te escolheu porque você era forte desde o início. Ele te escolheu para que pudesse te fazer forte através de cada provação. A Sagrada Escritura nos garante: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confia o meu coração. E sou socorrido. Salmo 28. Sim, esta afirmação não é apenas uma teoria bonita para se ler na missa de domingo. É a realidade brutal e maravilhosa que você está vivendo. Você está cercado por um escudo invisível. E não importa quão quente seja o fogo da provação, ele não pode queimar uma alma que foi selada pelo poder supremo. E que escudo é esse? É o próprio manto da Virgem Maria. Quando o inimigo tentou destruir a sua mente com ansiedade, Nossa Senhora estendeu o seu manto sobre você. Cada lágrima que você derramou uniu-se às dores de Maria aos pés da cruz. Mas não respire aliviado achando que o processo terminou de forma suave. Pois há um segredo de transição que você precisa entender agora. Você está sentindo isso? Uma vibração estranha está começando a mudar dentro do seu espírito. Não é ansiedade, é uma transição espiritual. Os fardos que você carregou nas costas por tanto tempo, a dúvida sobre si mesmo, o medo do julgamento alheio, o complexo de inferioridade, estão caindo por terra. Porém, a maior dor de um escolhido não vem dos inimigos declarados, mas sim das cadeiras vazias na mesa de jantar. Por que Deus permitiu que tantas pessoas que você amava simplesmente fossem embora da sua vida? A resposta para esse abandono é uma verdade tão cortante que vai mudar para sempre a forma como você olha para o seu círculo de amigos. E é isso que eu vou te revelar no próximo segundo. Parte 3. O falso abandono e a purificação dos relacionamentos. Você sempre sentiu que não pertencia a este lugar, não é mesmo? Como um estranho na sua própria vida. Você vê coisas que os outros deixam passar e sente vibrações profundas que os outros ignoram completamente. Esse é o primeiríssimo sinal de que você é o escolhido. Você carrega uma frequência diferente, um sopro diferente. E agora? Esse sopro está começando a se inflamar. Mas por que isso dói tanto na prática? Porque parece que
Quanto mais você se entrega nas mãos de Deus, quanto mais você reza o terço e busca consolo na Santa Missa, mais as pessoas se afastam de você. Assim que a autoridade divina começa a criar raízes profundas na sua alma, você notará uma outra mudança poderosa, uma purificação predestinada. Você já sentiu que os relacionamentos, os círculos sociais e até mesmo os hábitos que te acompanharam por anos de repente parecem deslocados, até mesmo sufocantes? Sabe aquela roda de amigos onde você precisa forçar um sorriso porque as conversas já não preenchem a sua alma? Ou aquele parente que só te procura para sugar a sua energia e nunca para perguntar como você está? Não entre em pânico e não tente se agarrar a essas relações por medo de ficar sozinho. Essa é a mão do Todo-Poderoso removendo, de forma gentil mas incrivelmente firme, os elementos que simplesmente não pertencem mais ao seu futuro. Você é o escolhido. Portanto, o espaço ao seu redor deve ser limpo para corresponder ao poder sagrado que cresce no seu interior. Muitas pessoas não vão te entender. Elas vão olhar para essa sua mudança e te chamar de distante, estranho ou frio. Mas deixe que falem, porque a sua visão espiritual agora ultrapassou os padrões mundanos deles. Você não é mais alguém que vive para agradar pessoas. Você vive para agradar a Deus. A solidão que você sente às vezes nesse processo não é, de forma alguma, um abandono do céu. É o quarto particular que Ele reservou para você, para que você possa ouvir a voz dele mais claramente do que nunca. Pense nas horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, onde o silêncio do lado de fora permite que você escute o sussurro do Criador no seu coração. Você está sendo separado da multidão para ser santificado. A instrução de São Paulo é clara: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Romanos 12. Esse ensinamento não é mais apenas palavras impressas em uma página de Bíblia. É a bússola exata para cada passo seu agora, sempre que alguém for embora da sua vida, sempre que um ambiente antigo fechar as portas para você. Compreenda no fundo da sua alma que essa é a maneira de Deus abrir horizontes maiores, onde pessoas na sua frequência estão esperando por você. Deixe ir o que é preciso ir. Não guarde luto pelas peças velhas e estilhaçadas do passado. Porém, segure firme agora. Não respire aliviado achando que essa limpeza trará uma vida monótona e sem desafios. Existe um detalhe assombroso sobre a sua nova postura que você precisa saber. A verdadeira prova do seu chamado não é a ausência de tempestades. Há um milagre gigantesco que acontece dentro de você quando o caos explode ao seu redor. Existe uma paz específica que você vai começar a sentir. E essa paz vai literalmente incomodar e assustar aqueles que queriam te ver no chão. Como é possível sorrir diante da tormenta? O segredo dessa calma inabalável é o que vai blindar a sua mente para sempre. E é exatamente isso que desvendaremos no próximo passo. Parte 4. A paz que incomoda o mundo. Uma vez que você tenha aceitado esse processo de fornalha com humildade, e uma vez que você tenha ousado permanecer de pé nas tempestades da vida para afirmar a sua posição como um escolhido, a porta para destravar a sua verdadeira autoridade interior é oficialmente aberta. Você vai perceber rapidamente que o poder que Deus está derramando sobre você não é escandaloso e barulhento como os gritos de desespero do mundo. E definitivamente não precisa se exibir em praça pública para chamar atenção. Pelo contrário, é um poder silencioso, porém profundo e inabalável. Exatamente como as correntes ocultas do oceano que se movem majestosamente por baixo das ondas furiosas da superfície, essa é a paz absoluta de uma alma que foi forjada através do fogo incandescente das provações. Lembre-se daquelas situações em que o seu sangue fervia, em que a injustiça no trabalho ou a crueldade de um parente te faziam querer gritar e chorar até perder a voz. Isso acabou. Você não reage mais às adversidades com o medo paralisante ou com a amargura que antes consumiam a sua alegria. Em vez disso,
Você responde a todo esse tumulto diário com uma calma tão estranha e sobrenatural que chega a assustar. Sabe aquela paz indescritível que inunda o seu peito logo após receber a Sagrada Eucaristia? Quando você volta para o banco da igreja, fecha os olhos e sente que Cristo está segurando a sua mão. É exatamente essa serenidade que passa a governar a sua mente o dia inteiro, quando o mundo inteiro ao seu redor está entrando em pânico, quando os outros estão perdendo o rumo e se desesperando por problemas terrenos. Você que agora está fortalecido por essa nova força espiritual, se torna um pilar seguro, uma âncora imóvel para quem está à deriva. Nunca se afaste desta verdade neste momento sagrado, porque você precisa entender o seguinte: esse poder divino não existe para que você humilhe ou controle as outras pessoas, mas sim para que você consiga dominar a si mesmo de forma perfeita. Você já se perguntou por que consegue permanecer de pé quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando? É porque o próprio poder de Deus se tornou o centro de gravidade da sua alma. Você está sendo curado daquela necessidade dolorosa de agradar a todos. Você não depende mais dos elogios, das palmas ou da validação da multidão para definir o seu valor perante o espelho. Você não precisa mais justificar a sua cruz para quem nunca sequer moveu um dedo para te ajudar a carregar a ponta lá. Nem precisa explicar a sua vida para pessoas que simplesmente não estão na mesma frequência espiritual que você. Essa liberdade de não se importar com o veneno alheio é a sua maior libertação. Você começa a perceber uma lei espiritual fascinante quando você não precisa mais da permissão do mundo para ser quem você é. O mundo é obrigado a abaixar a guarda e começar a te ouvir. Essa é a lei irrevogável da autoridade divina. O céu está te dando agora mesmo uma voz que carrega peso, um olhar com uma profundidade que lê a alma das pessoas, e uma presença que exige respeito até mesmo daqueles que, no passado, relutavam em te valorizar. Mas preste muita atenção. Pare tudo o que está fazendo e me ouça agora, porque não quero que você ache que essa paz significa passividade. Não baixe a guarda. Existe um segredo que o Espírito Santo está ativando no seu cérebro neste exato segundo. Uma espécie de sensor de perigo que vai mudar as regras do jogo. A sua intuição está se transformando em uma arma letal contra as armadilhas invisíveis do inimigo. Como você será capaz de ler as intenções ocultas das pessoas e desviar de laços perigosos, antes mesmo que eles sejam armados? A verdade arrepiante sobre esse dom é o que revelarei a você na próxima etapa, parte 5. O ponto de virada, a intuição e o Espírito Santo. À medida que essa purificação e essa paz inexplicável tomam conta do seu ser, um outro poder avassalador desperta dentro de você, a intuição divina, guiada pelo próprio Espírito Santo. Você começará a notar a sua vida operando em ritmos que antes você não conseguia compreender. Haverá decisões que você tomará daqui para a frente que, à primeira vista, parecerão cheias de riscos ou até contraditórias quando comparadas ao pensamento comum e mundano, mas que resultarão em avanços e milagres inexplicáveis. Não tente explicar isso pela lógica humana ou perguntar o que é, porque não é uma simples dedução da sua mente. É a orientação direta do Criador fluindo ininterruptamente para o seu espírito. Você está literalmente começando a ver com os olhos da fé, a ouvir na frequência da graça de Deus e a caminhar segundo as direções de uma luz que nenhuma treva pode apagar. Você consegue sentir essa clareza cortante, aquelas coisas que antes te deixavam confuso e exausto por não saber qual caminho escolher, e as situações que sugavam a sua energia. Agora aparecem diante de você com uma nitidez assustadora. Jamais ignore aqueles pequenos avisos ou premonições no seu coração, porque na jornada de um escolhido, esses sussurros do Espírito Santo muitas vezes são comandos diretos para uma grande vitória. Você já não segue mais a multidão. Você está trilhando um caminho exclusivo que Deus desenhou minuciosamente para a sua vida. E, ao começar a confiar nessa intuição,
você se verá sendo guiado pelos atalhos do sucesso e da verdadeira paz. Enquanto os outros continuam presos em ciclos intermináveis de fracasso e confusão, essa agudeza espiritual, esse discernimento aguçado, é a chave mestra para que você reconheça as oportunidades certas. Haverá portas de bênçãos que se abrirão para você sem nenhum barulho, sem nenhum anúncio grandioso. E se você não mantiver a quietude e a oração na sua alma, facilmente as perderia. Mas o escolhido é diferente, porque você carrega o despertar dentro de si. Você sabe exatamente quando parar, quando avançar com tudo e quando aguardar silenciosamente. Quanto mais você se submete a essa orientação sagrada, mais afiada e cheia de autoridade se torna a força dentro de você. Quantas vezes você já experimentou uma bênção disfarçada de problema? Quantas vezes você foi resgatado no último segundo de maneiras absolutamente inacreditáveis? Entenda de uma vez por todas, isso nunca foi sorte. Isso é a mão da divina providência. Você sempre foi guiado e protegido por Deus. A diferença é que agora você está finalmente aprendendo a cooperar de forma plena com essa orientação divina. Você está saindo da posição exaustiva de quem tem que lutar sozinho para o lugar de descanso de quem é divinamente guiado. Essa é a diferença monumental entre ser apenas um servo e ser um verdadeiro herdeiro do reino dos céus. Você já notou que a sua mente começou a gerar novas ideias, novos desejos santos que você nunca ousou sonhar antes. Guarde essas sementes no seu coração. Medite sobre elas após rezar o terço. E esteja preparado para agir quando a hora chegar. Você foi escolhido para fazer coisas extraordinárias. E toda essa preparação desde a dor, passando pela purificação, até essa nova intuição, está culminando na maior colheita de graças da história da sua vida. Mas pare agora mesmo e não ouse respirar aliviado ainda. Chegamos ao divisor de águas da sua existência. Pare e reflita por quê. Entre todos os seus irmãos, entre todos os seus primos e conhecidos, você foi o único escolhido para carregar um fardo tão denso de dor, traição e incompreensão. Porque a sua juventude teve que ser afogada em lágrimas solitárias. Há uma razão avassaladora. Uma verdade chocante sobre a sua árvore genealógica que o inimigo tentou esconder de você a vida inteira. E é essa revelação que vai curar o seu coração de forma definitiva na nossa próxima etapa. Parte 6. A grande revelação, quebrando as correntes da família. Quando essa intuição divina dominar completamente cada batida do seu coração, e quando a escuridão da incerteza for rasgada pela luz da verdade de Cristo, você finalmente ficará frente a frente com o quadro mais grandioso do seu destino. Você já se perguntou por que esse poder foi dado a você e não a qualquer outra pessoa ao seu redor? Porque você, de todos os seus irmãos, primos e amigos, teve que suportar tantos traumas e provações severas causadas, muitas vezes, por aqueles que deveriam te proteger, porque a sua juventude e os seus dias foram afogados em pressões invisíveis que ninguém parecia compreender. A maior reviravolta da sua vida, o grande mistério que o inimigo tentou esconder de você a todo custo, está exatamente aqui. Essa dor não é, e nunca foi, um castigo. Ela foi o preço exato pago para quebrar uma maldição geracional. Olhe com sinceridade para a história da sua família. Volte no tempo e observe o seu ambiente. Quantas gerações sofreram com os mesmos padrões de fracasso, de miséria, de medo constante, de vícios e de corações partidos que se repetiam de pais para filhos. Era um ciclo de escuridão enraizado, uma repetição dolorosa que aprisionava a sua linhagem. Ninguém antes de você teve a coragem ou a força espiritual para nadar contra essa maré de destruição. Ninguém ousou se levantar para cortar essa corrente pesada, exceto você, antes mesmo de você nascer. O Criador olhou para a sua alma e viu uma resiliência inabalável. Ele te escolheu pessoalmente para ser a pessoa que iria romper esse ciclo cruel e sangrento.
Você suportou as dores mais horríveis. Você chorou as lágrimas mais amargas, apertando as contas do seu terço de madrugada. Porque você é o ponto final desse sofrimento todo e o ponto de partida de um novo fluxo de bênçãos. Da mesma forma que Jesus Cristo abraçou o peso da cruz no Calvário não pelos próprios pecados, mas para salvar a humanidade. Você abraçou a cruz da sua família, o seu silêncio diante das humilhações, a sua paciência com os parentes difíceis e as suas preces fervorosas à Virgem Maria foram o sacrifício de amor que quebrou as correntes que prendiam o futuro dos seus filhos e netos. Deixe essa verdade esmagadora penetrar profundamente em cada célula do seu corpo. A força que você acabou de desbloquear e a lucidez espiritual que recebeu não são um prêmio apenas para você desfrutar de paz sozinho. É uma responsabilidade majestosa. Uma coroa de glória e força colocada sobre os seus ombros feridos, para que você se torne aquele que muda a história de toda uma geração. Mas segure firme o seu coração agora, e não respire aliviado achando que o seu destino se resume a apenas sofrer pelos outros. Aviso: não dê as costas para o que vem a seguir. A quebra dessa maldição geracional acionou uma alavanca no céu. O período de sacrifício terminou. E agora? Uma restituição avassaladora está prestes a desabar sobre a sua vida real. Deus não é cego à sua lealdade. E há uma surpresa assombrosa envolvendo a sua vida financeira, a sua saúde emocional e os seus relacionamentos. O que acontece quando o escolhido finalmente recebe a sua recompensa terrena? O segredo da restauração total e do fim do seu deserto é o que vai te deixar sem fôlego na nossa próxima etapa. Parte 7. A restauração total e a recompensa do céu. Se você suportou a fornalha da purificação com o terço nas mãos e a fé no coração, prepare-se para o que está prestes a acontecer. O tempo das lágrimas no escuro e do medo do amanhã acabou. Quanto mais você avançar a partir de hoje, mais a intervenção do Todo-Poderoso na sua vida se tornará tão descaradamente óbvia que nenhuma força terrena conseguirá negar. Lá, a sua obediência silenciosa ativou a justiça divina. Deus vê os seus esforços ocultos. Ele vê os sacrifícios dolorosos que absolutamente ninguém conhece. E ele já decretou: chegou a hora de você sair do esconderijo e reivindicar a sua herança. Não estamos falando apenas de uma paz invisível. Estamos falando de uma restituição literal e palpável. Você começará a notar recursos financeiros inesperados, oportunidades monumentais e pessoas influentes sendo naturalmente atraídas para a sua vida. Sabe aquela porta de emprego que parecia emperrada? Aquele projeto que não saía do papel? Aquela saúde emocional que estava em frangalhos? Dependendo de remédios para conseguir dormir? Tudo isso está sendo tocado pelo sopro da restauração. Essas bênçãos e essas pessoas novas não estão vindo até você porque você implorou ou se humilhou por elas. Elas vêm porque estão sendo irresistivelmente puxadas para o campo gravitacional de uma alma santificada. Esse poder sagrado traz prosperidade não apenas material, mas também uma fartura espiritual sem precedentes, garantindo que você tenha em suas mãos todas as ferramentas necessárias para forjar mudanças reais neste mundo. Deus vai restituir o que a inveja e a maldade tentaram roubar. Você vai reconstruir o que desmoronou na sua família. Você vai restaurar os valores perdidos. E a sua vida será a prova viva e inquestionável de como um ser humano, quando colocado inteiramente nas mãos do Criador e sob a proteção da Virgem Maria, pode sacudir uma geração inteira. As noites de insônia foram substituídas por um sono tranquilo. O medo das dívidas dará lugar à providência abundante. E onde havia o silêncio do abandono, haverá o som da verdadeira lealdade. Mas preste muita atenção. Fixe os seus olhos aqui e não se atreva a relaxar achando que a jornada termina em uma vida confortável e egoísta. Pare de respirar aliviado, porque a parte mais chocante desse plano ainda não foi revelada. Há um segredo profundo sobre aquelas pessoas que riram da sua desgraça no passado. Lembra daqueles que te abandonaram quando você chegou ao fundo do poço
Eles não sumiram. Eles estão, neste exato momento, observando você silenciosamente todos os dias. Por que eles não tiram os olhos de você? O que eles realmente estão esperando ver? A resposta para essa pergunta carrega o peso de uma missão divina colossal. E é o que revelará a sua verdadeira majestade na nossa próxima etapa. Parte 8. O farol na escuridão. A responsabilidade inegável. Se você assistir a este vídeo até o fim, perceberá um segredo assustador sobre as pessoas que estão te observando silenciosamente todos os dias. Há aqueles que zombaram de você. Aqueles que viraram as costas e te abandonaram quando você estava no fundo do poço, chorando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E até mesmo estranhos que acompanham de longe cada passo seu. Eles não estão olhando para você esperando que você caia de novo. A verdade é que, no fundo de suas almas exaustas, eles estão desesperadamente procurando por um raio de esperança. Eles olham para você para ver se os milagres realmente existem. E a sua ascensão, a sua paz inabalável, bem no meio da tempestade, é a resposta mais estrondosa que o céu poderia dar a eles. Você não precisa subir em um púlpito para pregar. Você não precisa usar palavras afiadas para tentar persuadir ninguém. A própria vida de um escolhido, banhada pela graça dos sacramentos e pelo amor de Deus, já é a mensagem mais vívida e cheia de autoridade que existe. A sua presença agora carrega a frequência da cura divina. Quando você entra em uma sala, o caos tem que dar lugar à ordem. Quando você fala, a confusão na mente dos outros precisa desaparecer. Não deixe que nenhuma hesitação atrase os seus passos. Porque o mundo lá fora, afogado na dor, está sedento pela fonte de luz que você carrega. Lembre-se do decreto eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ebiuas. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mateus 5. Este não é um encorajamento vazio. É um decreto divino selado sobre a sua vida. Você não pode mais se esconder nas sombras do anonimato ou dos medos do passado. A sua luz é brilhante demais, e o seu poder é majestoso demais para ser encoberto pelas inseguranças. Você foi criado para brilhar exatamente nos lugares mais sombrios. Quando aqueles ao seu redor perderem a fé, eles virão até você para pegar emprestado o fogo da fé que queima na sua alma. Quando estiverem exaustos das batalhas sem sentido deste mundo, eles encontrarão refúgio à sombra da sabedoria que Deus plantou profundamente na sua mente. Olhe para trás e veja toda a jornada que você percorreu. Tudo faz um sentido perfeito agora. Não é mesmo? As portas que bateram na sua cara serviram para te impedir de entrar em uma vida pequena demais para a sua estatura espiritual. As lágrimas derramadas no escuro foram a água que nutriu as sementes da compaixão no seu peito. Se você não tivesse provado as profundezas do desespero, como poderia puxar os outros para fora de seus próprios abismos? Se você nunca tivesse sido profundamente ferido, como a sua presença carregaria autoridade suficiente para curar os corações despedaçados lá fora? Você foi treinado no fogo da batalha para se tornar um general espiritual, alguém que fica na linha de frente, usando a própria vida para iluminar o caminho de dezenas de milhares que o seguem. É exatamente por isso que a purificação do seu ambiente teve que ser tão feroz. Você não pode carregar uma mentalidade mesquinha de vítima, ao mesmo tempo, suportar o peso de um reino magnífico. Mas não se mova. Não ache que ao se tornar um farol você se torna um alvo fácil e desprotegido. O inimigo não desiste fácil de uma luz tão forte. Então, o que impede que o mal retorne e tente te derrubar com ainda mais força, acalme o seu coração. Existe uma blindagem final. Um segredo invisível que acaba de ser ativado ao seu redor e que bloqueia toda e qualquer flecha envenenada. O que é essa muralha intransponível e como ela blinda a sua família é o que eu te revelarei agora mesmo. Parte 9. O selo inquebrável e os exércitos celestiais.
Nunca se esqueça de uma verdade absoluta. Esta sua eleição divina não é apenas uma emoção passageira ou um alívio temporário, mas sim uma aliança eterna e inquebrável com o Criador. Você já sentiu aquele medo gelado na espinha ao pensar: e se tudo der errado de novo? E se aquela pessoa que me destruiu no passado voltar para me atormentar? Acalme o seu coração agora mesmo. A partir deste exato momento, você não está mais lutando sozinho, e o inimigo não tem mais jurisdição sobre a sua paz. Legiões incontáveis de anjos e as forças invisíveis do céu, sob o comando glorioso de São Miguel Arcanjo, receberam ordens diretas e expressas de Deus para montar guarda ao seu redor. Eles estão protegendo cada caminho que você toma, vigiando cada sono seu e limpando implacavelmente cada obstáculo que ouse bloquear a sua marcha para a frente. Sabe aquelas pessoas que sussurravam maldades pelas suas costas? Aqueles que armaram armadilhas complexas para ver você perder o seu emprego, a sua família ou a sua sanidade mental. O jogo virou de uma forma que eles não conseguirão entender. Aqueles que antes prepararam laços e armadilhas para você ficarão completamente atordoados e aterrorizados ao ver você caminhar sobre cada um desses laços, como se estivesse pisando em chão plano e seguro. As portas que antes estavam firmemente trancadas pela injustiça dos homens e pelos preconceitos do mundo irão se escancarar automaticamente à medida que você se aproximar. Você não precisa mais se desesperar, se humilhar ou se desgastar para provar absolutamente nada a ninguém. O seu único trabalho agora é obedecer aos mandamentos, manter o fogo da sua fé ardendo brilhantemente com a recitação do seu Santo Terço, e deixar que a providência divina estenda automaticamente o tapete vermelho para a glória que te aguarda. Preste muita atenção. Querido, escolhido a sua glória não é apenas uma história de vingança pessoal ou de reviravolta terrena. Ela é a prova mais viva e pulsante do amor e da justiça implacável do Criador. Você é, de fato, uma obra-prima que foi forjada a partir da dor mais profunda. Uma verdadeira canção de vitória erguida das próprias cinzas, todas as suas gerações futuras. Os seus filhos e os filhos dos seus filhos olharão para você como um marco histórico, como a muralha onde a escuridão foi finalmente parada e onde a luz eterna começou a jorrar na sua árvore genealógica. Você é o pioneiro, o portador da tocha, o sol brilhante que vem para dissipar as longas e frias noites de desespero. Essa responsabilidade é imensamente grande. Mas tenha bom ânimo e não trema, pois os seus ombros foram reforçados pelo próprio poder daquele que criou as estrelas do céu. Não há limite para o que você pode alcançar. Não há pico que você não possa escalar, porque o seu único limite agora é o horizonte do infinito. Uma coroa invisível foi colocada sobre a sua cabeça, não feita do ouro corruptível ou dos diamantes vazios deste mundo, mas forjada com a luz radiante da santidade e da fidelidade. O mundo pode até não enxergar essa coroa com os olhos nus, mas eles, sem dúvida alguma, terão que se curvar diante da aura, da majestade e da energia inegável que irradia da sua própria alma. Porém, não encerre o vídeo agora. Pare de respirar aliviado, porque a luz foi acesa e a coroa foi entregue. Mas falta o golpe final. Falta o decreto que vai selar isso no mundo físico e espiritual. Existe uma assinatura, uma ação histórica que você precisa tomar neste exato segundo para tomar posse de tudo o que acabei de revelar. Como você sela de uma vez por todas essa vitória e cruza a linha de chegada, o passo final e definitivo é o que faremos juntos na nossa última etapa, parte 10, o decreto de vitória e o primeiro passo na luz. Respire fundo agora mesmo e deixe o silêncio mais sagrado envolver toda a sua mente e o seu corpo. Você percebe o que acabou de acontecer. A maior transformação da sua vida não está em um futuro distante. Ela acaba de ser concluída no exato momento em que você ouviu e aceitou esta mensagem.
Aquele você de 10 minutos atrás, aquele que talvez ainda carregasse dúvidas. Um coração partido, e a sensação de estar à deriva na vida foi verdadeiramente deixado para trás. A pessoa que está presente neste exato momento, em cada batida forte que ecoa no seu peito, é um escolhido totalmente desperto. Todas as correntes do passado, todas as maldições da dúvida e todos os julgamentos cruéis do mundo viraram oficialmente cinzas perante a autoridade radiante do Todo-Poderoso. Não haverá força, seja a escuridão mais profunda ou as tempestades mais brutais da vida, que possa te arrastar de volta para o pântano da mediocridade. A porta para o ontem foi permanentemente batida e trancada, e a chave foi jogada no oceano do esquecimento. Você está pisando em um novo solo, uma terra de promessas, de bênçãos transbordantes e de um poder absoluto e inabalável. Amanhã, quando você acordar e os seus pés tocarem o chão pela primeira vez, você sentirá uma diferença profunda e avassaladora. Não haverá mais medo ou ansiedade sobre como o dia irá te tratar. Não haverá mais fardos pressionando os seus ombros e te fazendo caminhar em exaustão. Em vez disso, você caminhará com a postura de um herdeiro do reino dos céus. Cada passo seu deixará uma marca de paz. As salas em que você entrar mudarão automaticamente de atmosfera, porque você traz a presença da graça divina para o caos da terra, mas a autoridade requer um ato de obediência para ativar o seu poder total no mundo real. Nenhuma semente pode crescer e se tornar um carvalho imponente se permanecer para sempre no egoísmo. Se você sente a corrente da verdade percorrendo a sua espinha agora, se você sabe com certeza que cada palavra dita aqui foi um chamado destinado exclusivamente a você, então transforme e espalhe esta mensagem. Envie este vídeo para alguém que a sua intuição lhe diz que também está se afogando em um beco sem saída. Alguém que precisa de uma força sobrenatural para se reerguer. O seu ato de compartilhar não é apenas enviar um link, é o ato de semear uma semente de luz divina na vida de outra pessoa. Esse é o primeiro passo de um verdadeiro escolhido. Agora, deixe a sua marca final neste momento histórico de transição. Escreva a frase com toda a força da sua alma nos comentários. O selo está posto. Eu entro oficialmente na glória. Faça isso não como um simples hábito de internet, mas como uma assinatura escrita com fé, carimbando o selo do céu sobre o decreto glorioso da sua própria vida. O universo espiritual está te ouvindo. O céu está registrando a sua declaração. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir este vídeo, porque isso não é apenas se conectar com um canal, é uma companhia contínua com o fluxo da graça, onde as mensagens mais íntimas do coração de Deus e de Nossa Senhora continuarão a ser reveladas para te guiar de glória em glória. A jornada de sofrimento acabou. As lágrimas foram completamente enxugadas pelo manto da Virgem Maria. Mantenha a cabeça erguida e encha os seus pulmões com o ar da liberdade e da paz absoluta. O maior favor, o poder mais inigualável e o amor mais profundo estão te envolvendo agora, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. A paz será a sua companheira inseparável. A sabedoria será o seu guia. E a vitória será o seu único destino. Saia com orgulho para o mundo, ó escolhido, pois o seu tempo começou verdadeiramente radiante, cheio de autoridade e impossível de ser apagado. Vá em paz. Caminhe firmemente na luz e brilhe.